que a gestão de Tarcísio de Freitas e Guilherme Derrite levou o estado de São Paulo a registrar uma queda histórica no número de roubos em geral no mês de novembro. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública, foram registradas pouco mais de 15 mil ocorrências no estado, a menor marca já registrada para o período em 24 anos. No acumulado do ano, a queda foi de 15,3%, também o menor índice em 24 anos para roubos. Outros delitos, como furtos, roubos de cargas, de veículos, estupros, também caíram nesse período do ano. Então, a gestão de Tarcísio de Freitas apresentando alguns números, eu me recordo também de algumas entrevistas que eu fiz com o secretário de Segurança, Guilherme Derrite, falando sobre a questão, as questões que assolam a população, como, por exemplo, os furtos de celular, que são muito comuns, principalmente na capital paulista, em diferentes pontos. Desafios que ele tem também na Baixada Santista, onde a polícia tem uma certa dificuldade de atuar. A gente viu, infelizmente, no final do ano, nesse período onde muitas pessoas recorrem ao litoral para descanso, nesse período de férias, de virada de ano, das festas de fim de ano, arrastões sendo registrados em Guarujá e também em outras cidades do litoral sul. Tem esses indicadores que são favoráveis, mas tem também muitos desafios pela frente, né, Mota? Sempre. A luta contra o crime não termina nunca. Não vai existir um dia em que o crime vai acabar e a gente pode dispensar os policiais. Isso é uma fantasia ideológica louca de algumas pessoas que acreditam, que se a gente tiver educação de qualidade, se a gente acabar com a desigualdade, o crime vai acabar. O crime existe em todos os países do mundo. E, pelo contrário, a gente pode até citar alguns casos de crimes terríveis, horrorosos, inclusive crimes em massa, genocídio, que aconteceram nos países mais civilizados do mundo, com a melhor educação. Agora, o que importa, David, essa notícia é excelente para a gente lembrar isso. Quando a gente fala de segurança pública, o que importa são as evidências, são os resultados. Se você está discutindo ou está ouvindo alguém recomendar uma política de segurança pública, olha, você precisa adotar esse procedimento ou você precisa adotar essa tecnologia, a pergunta que a gente tem sempre que fazer é: isso vai reduzir o número de assaltos? Vai reduzir o número de estupros? Vai reduzir o número de homicídios? Porque se não tiver nenhum impacto nesses números, esquece. É uma política, é uma tecnologia que não serve para nada. Muitas vezes você quer atribuir ao sistema de justiça criminal ou à polícia missões que não pertencem nem ao sistema de justiça criminal, nem à polícia. A função da polícia é garantir a nossa segurança, é trabalhar para que a gente atinja o menor número possível de crimes. E é nessa direção que está indo o governo de São Paulo e a Polícia de São Paulo, e por isso eles são tão atacados todos os dias. Uma entrevista que eu fiz com o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, falando qual que é a dificuldade para conseguir resolver esse problema dos furtos de celular. Ele falou que a dificuldade não está na polícia, mas sim no judiciário. Você concorda com essa fala, Palumbo? A segurança pública se faz com a junção dos três poderes. O executivo fortalecendo as suas polícias civil, militar, penal e científica. Fortalecendo. Quando o governador fortalece as polícias, caem os índices criminais. O legislativo, com leis pesadas, deputados e senadores, colocando em prática leis pesadas. O que é lei pesada? É aquela lei que não permite, por exemplo, a progressão de regime para um estuprador ou para um pedófilo, um latrocida, que é o roubo seguido de morte. E o judiciário, que, na minha opinião, é o que mais vem pecando no tocante à segurança pública. Quando você vê cenas absurdas, verdadeiras aberrações, aonde um juiz manda colocar um casaquinho no preso e diminuir o ar-condicionado, manda servir café. Em outro caso aí que aconteceu também, salvo engano, no estado de São Paulo, o juiz mandou os policiais comprarem um lanche para o detento. Isso é o fim das forças de segurança. Agora o policial tem que fazer o serviço de drive-thru, vai lá, pega um lanchinho pro bandido. Isso é absurdo. Enquanto não tiver essas junções de poderes trabalhando de forma uniforme, com um único objetivo,
Vamos pensar em vítima e cidadão do bem. Vamos esquecer o bandido. Vamos acabar com essa bandidolatria. Bandido não é vítima da sociedade. Bandido é um criminoso, é um vagabundo que teve livre-arbítrio para pegar uma arma e para fazer maldade em cima de alguém. Isso é o bandido. Vítima é aquele trabalhador que acorda 4 horas da manhã para pegar um ponto de ônibus, muitas vezes lotado, e é roubado nesse ponto de ônibus. Quanto aos índices, fico feliz, mas eu sou um pouco cético com essas pesquisas. Por quê? Porque eu sou de uma época em que todas as delegacias do estado de São Paulo ficavam abertas 24 horas. Ou seja, tinha um delegado de plantão 24 horas, tinha 2 investigadores, tinha agente policial e tinha, na época, que hoje não existe mais, a figura do carcereiro e o escrivão. Hoje em dia, dezenas de delegacias estão fechadas. Então, se uma pessoa for roubada nesse exato momento, por exemplo, no bairro de Perdizes, na Pompeia, a delegacia simplesmente está fechada. E aí o que acontece? A pessoa não vai se deslocar 10 quilômetros para registrar um boletim de ocorrência. Roubar o celular dessa pessoa. Ela não vai se deslocar 10 quilômetros para registrar, mas pode fazer pela internet. Pega uma pessoa de idade, pega uma pessoa com pouca instrução, pega uma pessoa que não tem Wi-Fi, que não consegue pagar a internet e fala para ela fazer um boletim de ocorrência. E aí, quando não se tem o registro das ocorrências, despenca os números. Isso é tão claro quanto a luz solar. Eu sou um grande apoiador deste governo do estado de São Paulo, mas verdade tem que ser dita. As delegacias estão fechadas. No interior, tem delegados de polícia respondendo por 5, 6, 7 cidades ao mesmo tempo. Como que você vai oferecer um trabalho de excelência? Não há a mínima condição de você oferecer um trabalho de excelência. É claro que esse governo está com boa vontade, está fazendo um concurso, mas enquanto todas as delegacias do estado de São Paulo não estiverem abertas 24 horas para bem atender a população, sinceramente eu não vou acreditar nesses índices aí que vem despencando. Porque o que eu mais recebo de reclamação, principalmente no meu bairro, e eu moro no bairro de Perdizes, zona oeste da cidade de São Paulo, é roubo e furto a todo momento. Inclusive agora a reclamação era de roubos que aconteciam ali nas imediações do shopping que existe ali ao lado do estádio do Palmeiras. Hoje não, hoje esses furtadores estão dentro do shopping e pegando o celular na escada rolante. Ou seja, está piorando a situação. Eu, por exemplo, não deixo o meu filho atravessar a rua para ir no clube, com medo dele ser assaltado e de alguém machucar ele, de alguém fazer maldade com ele. A minha filha, a mesma coisa. E olha que a minha filha se utiliza de transporte público. E eu sempre falo para ela, filha, quando você estiver dentro de um ônibus, quando você estiver dentro do metrô, você, por favor, não use o fone de ouvido. Ela, por quê, papai? Porque o bandido vai identificar que você está com um aparelho bom, com um aparelho caro, vai esperar você descer e vai te roubar. Num passado bem recente, eu já era político, uma mulher me reconheceu e falou, Palumbo, me ajuda, acabei de ser roubada no ponto de ônibus. O ponto de ônibus ficava a 100 metros da minha casa. Peguei o meu carro, desci até a Barra Funda e, por obra divina, eu consegui achar esse bandido, consegui prender esse bandido. E eu falei assim, você estava usando fone de ouvido? Tava, ele viu o fone, viu que o celular era caro e me pediu o celular. Foi isso que aconteceu. Então, hoje em dia, a vítima nunca tem culpa, a gente tem que deixar bem claro. Mas enquanto todas as delegacias não estiverem abertas, eu realmente não vou acreditar nessas estatísticas. Os indicadores são favoráveis, mas o Palumbo exemplificou, né, um dos casos. E hoje em dia, as pessoas são abordadas também na rua, né, para levar aliança, por exemplo. Qualquer objeto que você tenha, qualquer peça de ouro, o bandido te para, aponta uma arma para você e acaba subtraindo isso, né, Mota? Aí, na minha experiência, o sentimento de insegurança é generalizado. Eu tenho dificuldade de lembrar de algum lugar no Brasil onde eu estive nos últimos anos em que as pessoas não andassem o tempo inteiro olhando por cima dos ombros, passa alguém de moto ao seu lado, você toma um susto, todo mundo que para no sinal fica, né, rezando ali para o sinal abrir logo. Esse sentimento hoje ocorre em todo o país. É uma coisa que, na minha experiência de vida, se agravou ali por volta dos anos 80. Eu talvez faça parte de uma das últimas gerações de brasileiros que tiveram uma infância onde não havia preocupação com crime. Quando eu era criança, eu nunca ouvi falar da palavra assalto. Até o início dos anos 70, esse era o Brasil em que eu vivia. Não existia esse medo permanente de crime.
E é como você disse, David, é todo tipo de crime, em qualquer lugar, de surpresa. Você tem que... você é obrigado a ter essas conversas, como a que o Palumbo descreveu, né, com os filhos, para explicar essa realidade onde a gente vive. Eu me lembro, quando meu filho foi a primeira vez para os Estados Unidos, a coisa que mais impressionou ele. Quando ele voltou, ele falou: pai, lá eu andava na rua usando o celular, não tinha problema nenhum. Para ele foi uma descoberta aquilo, né? Para você ver como nós estamos aqui condicionados com essa realidade, e a gente ainda tem que ouvir todo dia pessoas defendendo medidas que vão piorar essa realidade em que a gente vive. De fato, a nossa percepção, às vezes a gente está tão acostumado a ter que esconder, né, se esconder dos criminosos. Eu, por exemplo, quando estou aqui em São Paulo, só uso o celular quando eu entro numa loja ou quando realmente eu consigo achar algum ponto de recuo que não vai passar ninguém de bicicleta ou que eu me sinta mais seguro. Quando eu vou para minha cidade, em Presidente Prudente, né, lá a realidade é completamente diferente. Lá você consegue utilizar o celular. Esses dias fui para Presidente Prudente, estava dentro de um condomínio, aí eu fui tirar o celular assim, aí eu meio que olhei de lado, eu falei, não, calma aí, eu estou em Prudente, não estou em São Paulo. Então essa percepção realmente a gente tem e infelizmente essa é a nossa realidade, né? A gente tem que ficar escondendo os nossos bens com receio de que alguém vai passar e vai levar. Agora, em relação também aos casos de 2024, em relação à segurança pública também, na gestão de Tarcísio de Freitas, no comando também da pasta do Guilherme Derrite, a gente viu episódios de policiais, né, ações policiais, até nas coletivas, as perguntas sempre se basearam nisso, sobre pessoas que foram mortas em ações policiais, sobre a letalidade dos policiais durante essas ações, e é alvo também de questionamentos por parte da população. Palumbo, você acha que como que o governo poderia, não sei, criar uma campanha ou até mesmo melhorar essa situação em relação à segurança pública sobre esses erros que foram registrados na percepção das pessoas em relação à atividade policial? Bom, David, primeiro eu gostaria de falar sobre o interior, né? Eu sou de Ribeirão Preto e infelizmente aqui também tem aumentado aí os índices, né? As pessoas acabam andando com medo. Hoje eu fui à missa com a minha esposa 7 horas da manhã, ela deixa a bolsa enquanto nós estamos ajoelhados. Eu falei, pelo amor de Deus, coloque o celular do lado. É uma preocupação que a gente tem. Eu estou fazendo o programa aqui, mas a minha arma está bem ao meu lado aqui. Por quê? Porque meus pais moram numa casa e aqui já entraram aqui assaltantes, pegaram a empregada doméstica como refém. Graças a Deus, meus pais que são em idade não estavam aqui. Então nós que somos policiais, eu só estou ocupando uma cadeira de deputado, mas eu sou policial, eu só estou licenciado, nós temos que ficar espertos, ligeiros, 24 horas. A gente não pode sequer descer as escadas, se você mora no sobrado, desarmado, porque se acontecer o pior, com certeza eu vou ser executado. Eu não tenho dúvida disso. Qualquer cidadão que não seja policial, se ele for roubado, ele vai entregar os seus bens, a possibilidade dele sair vivo é gigantesca. Policial não. Ou ele reage, ou ele morre. Quanto aos erros policiais, a grande verdade é o seguinte, já falei isso aqui diversas vezes, nós temos que investir em treinamento policial. Se você perguntar para os policiais do interior, da Grande São Paulo, mas não dos policiais de elite, não pergunte isso para a Rota, para o BAEP, para o Garra, para o GER, porque são considerados elites. Pergunte ali no Capão Redondo, ou na cidade de Tiradentes, ou no interior, cidadezinhas como Sertãozinho, Cravinhos. Pergunta quanto foi a última vez que o policial civil treinou com munição ofertada pelo Estado. Quando foi a última vez que ele fez o treino tático? Quando foi a última vez que ele se utilizou com munição dada pelo Estado? O que acontece? A maioria dos policiais treinam com recurso próprio. Eles acabam gastando porque são vocacionados. A minha habilitação para portar um fuzil, por exemplo, eu dividi em 4 vezes, porque a academia de polícia naquela época não tinha dinheiro para pagar a munição. Então, ou eu pagava particular e fiz de maneira particular e me habilitei, aí eu pude usar um fuzil que foi dado pelo Estado. Quando eu fiz academia lá nos anos 2000, eu dei 7 tiros. Me deram uma pistola, uma .40, e eu dei míseros 7 disparos. Só isso.
É que aí, como eu gostava muito da polícia, eu fui fazer treinamento, fui para o Paraná, fui para Tice, fui fazer diversos treinamentos, acabei me especializando. Mas a maioria dos policiais não tem condição de pagar um treinamento. Ou ele faz bico, ou ele leva comida para casa, ou ele paga um treinamento. E o Estado peca nisso, porque o treinamento com tiro é extremamente caro, é caríssimo quando você oferta, por exemplo, um tiro, uma reciclagem com armamento, fuzil, por exemplo, que é extremamente caro. O Estado não dá isso. Outro ponto que nós temos que levar em consideração é a saúde mental dos policiais, principalmente soldado, cabo e sargento. Com todo respeito aos oficiais e delegados, quem leva as polícias nas costas são soldado, cabo e sargento, escrivão que estão sobrecarregados com milhares de inquéritos, muitas das vezes, o investigador, o agente. São esses que levam a polícia nas costas. Tem muito oficial e muito delegado que fica atrás de uma poltrona, de uma mesa e deixa o seu comandado na rua, e se ele se meter em alguma confusão, ele é o primeiro a colocar a cabeça do seu subordinado a prêmio, porque não tem a mínima experiência e não quer ir para a rua. Eles se auto-intitulam executivos de polícia e não querem fazer o seu papel, que é ajudar o povo, quer patrulhar, quer fazer investigação, quer ir para a rua. Delegado tem que ir para a rua também, tem que prender. Oficial da Polícia Militar, a mesma coisa. Não pode deixar isso aí só na mão dos investigadores, dos agentes, do soldado, cabo e sargento. O que acontece? A maioria desses policiais ganha extremamente mal. Eles têm que trabalhar 7 dias por semana, 30 dias por mês, não tem folga, sai do bico, vão para a ação delegada, acabam voltando para o plantão. Como é que fica o psicológico desse policial? Quantos policiais não trabalharam na virada do Réveillon e hoje já estão no bico? Hoje, eu vi alguns policiais fazendo a escolta de alguns políticos que estavam na cerimônia de posse aqui em Ribeirão Preto dos vereadores. Será que eles não estavam de plantão num outro dia? Será que eles não estavam trabalhando para alguns empresários? Será que eles sobrevivem com o salário? Não, eles não sobrevivem com o salário. Eles vão se matando de fazer bico, o psicológico deles fica afetado e aí depois vem uma sociedade que cobra demais, mas se esquece de cobrar do principal responsável por isso, que é o governo do Estado de São Paulo, que ele é o responsável pela segurança pública e o governo federal subsidiando através do Ministério da Justiça. Agora, uma coisa que o Mota citou também em relação ao passado, né, que algumas coisas não aconteciam. Eu me lembro também, meu pai sempre foi policial militar, hoje falecido, infelizmente, mas na década de 90, eu lembro que não existia a situação no estado de São Paulo, onde ele atuava aqui também, morou muito tempo na capital, da polícia não conseguir entrar em alguns locais. Hoje é realidade, como por exemplo a gente viu ao longo do ano passado até policiais de elite, né, aquele soldado da rota, na Baixada Santista, que foi atingido por um disparo e acabou morrendo. Esse é um dos exemplos, mas existem outros, onde a Polícia Militar também tem dificuldade para conseguir acessar a essas comunidades, assim como ocorre aí no Rio de Janeiro, né, Mota? Claro, e a gente tem sempre que lembrar, David, que isso é uma coisa que foi acontecendo aos poucos, né? É um processo, aqui no Rio de Janeiro, se acelerou por volta dos anos 80, quando armas de guerra começaram a chegar nas comunidades. E tinha um governador aqui na época, no Rio, que deu uma ordem impedindo a polícia de realizar operações nas comunidades. Então, muitos policiais aqui dizem que esse foi o grande marco da deterioração da segurança pública no Rio de Janeiro, mas hoje essa é uma realidade que está espalhada pelo país inteiro. Acho que praticamente toda a grande capital do país, que eu conheço, tem áreas onde a polícia ou tem grande dificuldade para entrar ou não entra. E a gente tem, de novo, que lembrar, né? Quando o traficante, o narcotráfico, assume o controle de uma dessas áreas, é como acontece lá no Oriente Médio, quando os terroristas, né, assumem o controle de um território. Eles usam a população civil como escudo. É isso que acontece. E é lógico, né, quando acontece uma operação policial, há confronto, e aí, inevitavelmente, acontecem vítimas. E essas vítimas são sempre colocadas na conta da polícia. Tem uma coisa que você falou ontem, David, que eu achei muito interessante, eu esqueci de comentar. Eu já ouvi, já vi casos nos Estados Unidos em que a polícia estava realizando uma operação, né? O criminoso reagiu e aí, na troca de tiros,
ficou ferido ou morreram pessoas inocentes, que não tinha nada com isso. Essas mortes são colocadas na conta do bandido. É lógico, mesmo que o tiro tenha partido da polícia. Porque é como o delegado Palumbo disse, primeiro tem a questão do treinamento. Muitas vezes o policial vai para a rua trabalhar sem ter tido o treinamento necessário. Mas ele tem que ir para a rua trabalhar, porque se ele não for, não tem policiamento. Segundo, mesmo com todo o treinamento do mundo, se você se vê numa situação onde tem bandidos armados atirando em você, você tem que defender a sua vida ou de outras pessoas, e tem muitas pessoas perto, pode ser inevitável que alguém fique ferido ou morra. Isso jamais pode ser colocado na conta da polícia, mas essa é a reação automática aqui no Brasil. Quando um traficante mata alguém, um traficante mata um cidadão numa comunidade, isso nem é mais notícia, ou sai lá na página 20 do jornal. Agora, quando o morto a morte foi ocasionada possivelmente por um disparo de um policial, isso é manchete. E pode reparar, é sempre do mesmo estilo. Ao policial não é dado jamais o benefício da dúvida. A mesma mídia que chama de suspeito um indivíduo que é filmado assaltando alguém, não pode chamar de bandido só depois de transitado em julgado a sentença, como se você precisasse de uma sentença judicial para saber o que é um bandido ou não. Essa mesma mídia, quando há envolvimento de um policial, o policial já é processado, sentenciado, condenado ali na hora, já passa a ser chamado de assassino. Então, voltando à sua pergunta original dele, isso tudo colabora para o enfraquecimento da instituição policial. Os nossos policiais hoje vivem em estado de medo constante. É como o Palumbo disse, essa é a realidade aqui no Rio de Janeiro. Policial aqui, que é surpreendido por criminosos, inclusive chegam a fazer, não sei se tem isso aí em São Paulo, blitz, né, chamadas falsas blitz, onde os bandidos fingem que são policiais para parar os carros e, se acharem um policial, eles executam na hora. Isso tudo foi construído aos poucos. Daqui a pouco, a gente falou sobre isso essa semana, daqui a pouco ninguém mais vai querer ser policial. Ou então só as pessoas erradas vão querer ser policiais. Porque quem é que vai se sujeitar a uma profissão como essa? Que é uma profissão arriscadíssima, com a remuneração muitas vezes não adequada, e ainda você já entra sendo o culpado da história. E aí não é difícil a gente ver para onde é que esse caminho vai levar. Você falando isso, eu me lembrei daquele policial que foi assassinado pelos bandidos e depois o carro dele foi arremessado, né, ladeira abaixo ali pelos criminosos. Agora, Palumbo, você que tem bastante experiência nessa área, como que a polícia pode realizar incursões, né, nesses territórios que hoje são dominados pelo tráfico de drogas? Sempre tem, infelizmente, efeitos colaterais que são vítimas, pessoas que nada têm a ver com isso, como, por exemplo, aquele menino Rian, de apenas 4 anos, que acabou morto também na Baixada Santista, já que a gente tem falado tanto também da Baixada Santista. Mas existem outros exemplos, né? Porque essas incursões, às vezes, tem troca de tiros, muitas das vezes tem troca de tiros, só que ou você deixa lá quieto e aí você não age, não faz incursões e deixa o tráfico agindo, ou você realiza incursões e tem esse efeito colateral. Como que a gente resolveria esse problema? Com mais serviços de inteligência? Como que era possível também avançar nesse sentido no estado de São Paulo para que a gente não veja cada vez mais territórios dominados pelos criminosos, pelas facções? Através de treinamento constante. Na época que eu estava à frente da divisão de operações especiais, eu fui ameaçado por um traficante do PCC. Esse traficante já tinha matado um PM, ele tinha atirado com uma calibre 12 na cabeça de um vigilante num assalto a carro forte. Ele mandou um áudio no carnaval falando para que eu fosse até o Morro do Sabão, que ele ia estourar minha cabeça. O que eu fiz? Eu reuni um grupo de policiais da divisão de operações especiais, sempre os mesmos policiais. E nós incursionávamos pela comunidade, principalmente no horário noturno, depois das 10, 11 horas da noite, porque é onde tem menos crianças
ali nas vielas e becos dessas comunidades. Só que antes de incursionar, eu deixava bem claro para os meus policiais: nós vamos subir o Morro do Sabão, nós vamos falar bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que nós estivermos, porque você começa uma operação 2 horas da manhã e você pode estender essa operação até 6, 7 horas da manhã. Nós vamos tratar todos os bandidos, nós vamos tratar todos os moradores, e 99% é gente de bem, com muita educação e com muita gentileza. Gentileza gera gentileza. O que aconteceu? Os moradores começaram a pegar muita confiança na gente. E aí começaram a nos passar informações. Eu me lembro que numa incursão por um beco, um morador fez um sinal para mim com a cabeça, dizendo para eu chegar um pouco mais perto, e jogou um bilhetinho. E lá estava todas as informações de onde estava um dos traficantes da quadrilha do bando do Piá. E com essa informação nós conseguimos prender. Não tivemos um problema correcional, não tivemos uma reclamação na corregedoria. Todas as vezes que tivemos confrontos lá, o policial, nós como treinávamos bastante na divisão, a gente sabe a hora de atirar e a hora de parar de atirar. A gente sabe que se tiver algum indivíduo atrás do bem, um cidadão do bem, nós vamos recuar para preservar essa vida. Mas isso só se dava através de muito treinamento e o comando, né, o delegado indo à frente. E não simplesmente falando assim: vão até lá. Se der algum tipo de problema, vocês vão ser presos. O que a tropa pensa? Eu não tenho respaldo nenhum. Agora, quando a tropa vê o delegado, quando a tropa vê um oficial indo com eles, dando exemplo, não ficando atrás da mesa, não ficando se escondendo atrás da mesa e depois dando entrevista, porque acontece isso. Muitos dos nossos telespectadores não sabem disso. Tem muito delegado e tem oficial que não anda armado. Eu fui numa reunião do Conseg certa vez em Perdizes que eu fiquei com vergonha. Um policial falou que ele esconde a arma dele durante a folga porque está muito violento. Eu queria colocar um saco na minha cabeça e me esconder debaixo da mesa de tanta vergonha que eu passei. E não era da minha instituição, porque se fosse, ia tomar uma carcada ali mesmo. Mas eu me senti extremamente envergonhado. Qual é a mensagem que você passa para a população quando você fala uma besteira dessa? Olha, se até o policial está com medo do crime, está escondendo a arma e a funcional, imagine nós, cidadão do bem. Não, então você pode fazer operações, você pode incursionar nas comunidades, mas isso com estratégia, isso com planejamento, conhecendo os becos, conhecendo o que você vai fazer e orientando a sua equipe tática, orientando. É bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos atrás do crime, nós estamos atrás de criminoso, nós estamos atrás de vagabundo. Não maltrate a população, porque eu não vou tolerar isso. E ninguém maltratava a população, e com isso nós prendemos mais de 10 traficantes nessa comunidade e o Piá acabou sendo preso.